Esse lugar é da minha mãe. Vai sentar lá no fundo. Meu genro gritou essas palavras enquanto me empurrava com as 2 mãos na frente de 75 convidados no aniversário da minha própria filha. E naquele momento eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz Navarro, tenho 58 anos, e aquela noite de sábado deveria ter sido uma celebração especial. Minha filha Paula estava completando 32 anos, e a festa seria no Salão Imperial, um dos lugares mais elegantes da cidade, com decoração sofisticada de balões dourados e prateados, mesas com toalhas de linho branco e um DJ profissional que já estava testando o equipamento de som. Cheguei ao salão às 8 da noite, pontualmente como sempre fui. Usei meu vestido azul marinho, o mais elegante que tinha no guarda-roupa, sapatos de salto médio e a única joia boa que ainda possuía. Um colar de pérolas que minha mãe me deu quando completei 30 anos. Queria estar bonita para minha filha. Queria que ela se orgulhasse de mim. Quando entrei no salão, fiquei impressionada com a grandiosidade da festa. Havia arranjos florais enormes em cada mesa, garçons circulando com taças de champanhe e um bolo de 3 andares que parecia saído de uma revista de casamentos. Paula sempre gostou de coisas bonitas, e eu fiquei feliz em ver que ela havia conseguido realizar a festa dos seus sonhos. Mãe, você chegou. Paula veio até mim com um sorriso radiante, usando um vestido vermelho deslumbrante que realçava sua beleza. Ela me abraçou rapidamente, mas percebi que seu abraço foi mecânico, apressado, como se estivesse cumprindo um protocolo social. Feliz aniversário, minha filha querida, eu disse, entregando a ela um presente embrulhado com cuidado. Um álbum de fotografias que montei com fotos dela desde bebê até a idade adulta, cada página decorada com mensagens escritas à mão. Ah, que lindo, mãe. Vou abrir depois, ela disse, colocando o presente numa mesa lateral sem nem olhar direito. Olha, os convidados estão chegando. Preciso recepcionar todo mundo. A mesa principal é aquela ali. Pode ir se acomodando. Meu coração se encheu de alegria. A mesa principal. Isso significava que, apesar de tudo, minha filha ainda me considerava importante, ainda me dava um lugar de destaque na vida dela. Caminhei até a mesa indicada, cumprimentando alguns conhecidos pelo caminho, e me sentei na cadeira de ponta, bem ao lado de onde imaginei que Paula se sentaria. A mesa estava lindamente decorada com um centro de mesa elaborado, talheres de prata e taças de cristal. Olhei ao redor observando os convidados chegando. Amigos de Paula do trabalho, vizinhos, alguns parentes distantes. O salão estava ficando cada vez mais cheio, e a música ambiente criava uma atmosfera festiva. Foi então que ele apareceu. Álvaro Ortiz, meu genro, caminhando em minha direção com aquela expressão arrogante que eu conhecia tão bem. Atrás dele vinha Montserrat, sua mãe, uma mulher de 62 anos que sempre me olhou com desdém desde o dia em que nos conhecemos. Ela usava um vestido caríssimo, joias exageradas no pescoço e nos pulsos, e um sorriso de superioridade que me fazia sentir pequena. Beatriz, Álvaro disse meu nome como se fosse um palavrão, parando bem na minha frente. O que você está fazendo sentada aí? Paula me disse para sentar na mesa principal. Respondi calmamente, sem entender ainda o que estava acontecendo. Mesa principal? Ele deu uma risada curta e cruel. Você entendeu errado. Esse lugar aqui, ele apontou para a cadeira onde eu estava sentada, é da minha mãe. Senti meu rosto esquentar. Álvaro, Paula me disse especificamente, não me interessa o que você acha que ouviu. Ele me cortou bruscamente. Então, para meu completo choque e horror, colocou ambas as mãos nos meus ombros e me empurrou com força, me fazendo levantar abruptamente da cadeira. Esse lugar é da minha mãe. Vai sentar lá no fundo. O salão inteiro pareceu congelar naquele momento. As conversas pararam, os garçons ficaram imóveis, e pude sentir 75 pares de olhos fixos em mim. A música continuava tocando, mas parecia distante, abafada, como se eu estivesse debaixo d'água. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Olhei ao redor procurando minha filha,
procurando algum apoio, alguma defesa. Mas Paula estava do outro lado do salão conversando com amigas e fingindo que não havia visto nada. Montserrat passou por mim com aquele sorriso vitorioso, sentando-se calmamente na cadeira que havia sido minha. Finalmente no meu devido lugar, ela disse alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Afinal, eu sou a mãe do anfitrião desta festa maravilhosa. As lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas eu não ia dar a eles o prazer de me ver chorar. Não ali. Não na frente de todos aqueles estranhos que me olhavam com pena ou curiosidade mórbida. Peguei minha bolsa com as mãos trêmulas e comecei a caminhar em direção ao fundo do salão, onde havia algumas cadeiras vazias encostadas na parede, longe das mesas decoradas, longe da comida, longe da celebração. Cada passo era uma humilhação. Cada olhar que sentia nas minhas costas era como uma agulhada. Ouvi sussurros, risinhos abafados, comentários que não conseguia distinguir completamente, mas que certamente eram sobre mim, sobre a mãe da aniversariante sendo expulsa da mesa principal pelo genro. Quando finalmente cheguei nas cadeiras do fundo, sentei-me e olhei para a frente. Dali eu conseguia ver tudo. A mesa principal, onde Montserrat agora reinava absoluta. Álvaro ao seu lado servindo-lhe champanhe como se ela fosse a rainha da Inglaterra, e minha filha Paula, que agora finalmente olhava na minha direção, mas rapidamente desviava os olhos. Envergonhada ou indiferente, eu não saberia dizer. Foi nesse momento, sentada naquela cadeira fria e desconfortável no canto mais esquecido do salão, que algo dentro de mim mudou. A tristeza começou a dar lugar a algo diferente. Uma clareza. Uma decisão. Eu não ia simplesmente aceitar aquilo. Não mais. Fiquei sentada naquela cadeira do fundo por talvez 5 minutos, mas pareceram 5 horas. Minha mente trabalhava em velocidade máxima, enquanto observava Montserrat, rindo alto na mesa principal, enquanto via Álvaro cumprimentando os convidados, como se fosse o dono da festa, enquanto assistia minha filha cortar o bolo sem sequer olhar na minha direção. Então me levantei. Não de forma brusca ou dramática, mas calmamente, com uma determinação que eu mesma não sabia que possuía. Meus passos eram firmes, enquanto caminhava de volta pelo salão, passando pelas mesas decoradas, pelos garçons surpresos, pelos convidados que começavam a me observar com curiosidade crescente. Não fui em direção à mesa principal. Fui direto até a cabine do DJ. Desculpe, moço. Eu disse ao jovem que operava o equipamento de som. Preciso usar o microfone por um momento. Vamos. Ele olhou para mim confuso. Depois olhou para Paula, que estava do outro lado do salão, como se pedisse autorização silenciosa. Mas eu simplesmente estendi a mão e peguei o microfone antes que ele pudesse protestar. A música foi abaixando gradualmente até parar completamente. O silêncio que se instalou no salão foi absoluto. Daqueles silêncios pesados, carregados, onde até o som da respiração das pessoas parece alto demais. 75 pares de olhos se voltaram para mim novamente. Mas desta vez não senti vergonha. Senti poder. Boa noite a todos. Comecei, minha voz saindo clara e firme pelo sistema de som. Peço desculpas por interromper a festa, mas há algumas coisas que precisam ser esclarecidas aqui esta noite. Vi Álvaro se levantar da cadeira bruscamente, o rosto ficando vermelho. Paula tampou a boca com a mão, os olhos arregalados de pânico. Montserrat me olhava com aquela expressão de desdém, como se eu fosse um inseto insignificante que logo seria esmagado. Há poucos minutos, fui humilhada publicamente neste salão. Continuei, minha voz começando a tremer levemente, mas mantendo a firmeza. Fui empurrada da mesa principal e mandada sentar no fundo como se fosse uma intrusa, uma qualquer que não merecia estar aqui. O silêncio ficou ainda mais denso. Pude ver alguns convidados se entreolhando, desconfortáveis. Outros baixavam os olhos, envergonhados por terem testemunhado minha humilhação e não feito nada. A sogra do meu genro, eu disse olhando diretamente para Montserrat. Tomou meu lugar dizendo que ali era o lugar dela, pois ela era a mãe do anfitrião desta festa maravilhosa. Foram as palavras exatas que ela usou. Montserrat começou a se mexer desconfortável na cadeira. Álvaro deu um passo em minha direção,
mas parou quando levantei uma mão. O que vocês não sabem, eu disse, sentindo uma lágrima escorrer pelo meu rosto, mas não me importando mais, é que este salão, o salão imperial onde estamos agora, não foi alugado para esta festa. Paula fechou os olhos. Ela sabia o que vinha a seguir. Este salão não foi alugado porque ele pertence a mim. Eu sou a proprietária do salão imperial há 12 anos. O murmúrio que explodiu no salão foi instantâneo. Era como se alguém tivesse jogado uma pedra num lago tranquilo. As ondas de choque se espalharam por todas as mesas, pessoas virando-se umas para as outras, bocas se abrindo em surpresa, olhos se arregalando em descrença. Minha mãe... Eu continuei, agora olhando para Paula, que estava pálida como papel. Me pediu para ceder o salão gratuitamente para sua festa de aniversário. E eu cedi. Porque eu a amo. Porque mães fazem sacrifícios pelos filhos, mesmo quando esses filhos não reconhecem, não valorizam e permitem que sejam humilhadas. Álvaro tinha a boca aberta, completamente estático. Montserrat não tinha mais aquele sorriso vitorioso. Agora parecia uma estátua de sal, congelada em choque e humilhação. Vocês estão vendo essa decoração linda? Perguntei, fazendo um gesto amplo com o braço livre. Esses arranjos florais que custaram 3.500 euros? O bolo de 3 andares que veio da melhor confeitaria da cidade por 1.800 euros? O DJ profissional que está aqui tocando por 1.200 euros? Fiz uma pausa dramática, deixando que todos absorvessem os números. Metade disso, exatamente metade de todos os custos desta festa, foi paga por mim. Não pelo anfitrião maravilhoso que está ali sentado de boca aberta. Eu disse, olhando friamente para Álvaro. Eu fiz transferências diretas para cada fornecedor. Tenho todos os comprovantes, todos os recibos, todas as provas. Mãe, por favor. A voz de Paula era um sussurro desesperado, mas o microfone captou e amplificou pelo salão inteiro. Por favor, o quê, Paula? Perguntei, minha voz finalmente quebrando com emoção. Por favor, pare de contar a verdade? Por favor, continue aceitando ser humilhada? Por favor, finja que não vi você desviar o olhar quando seu marido me empurrou na frente de todos os seus convidados? As lágrimas agora escorriam livremente pelo meu rosto, mas minha voz permanecia firme, alimentada por anos de mágoas engolidas, de desrespeitos ignorados, de amor não correspondido. Eu queria apenas sentar ao lado da minha filha no dia do aniversário dela. Eu disse, minha voz suavizando. Queria estar ali, na mesa principal, não por status ou por ego, mas porque sou a mãe dela. Porque a carreguei por 9 meses. Porque passei noites em claro quando ela tinha febre. Porque trabalhei em 2 empregos para pagar sua universidade. Porque vendi as joias da minha mãe para dar a ela uma vida melhor. O silêncio agora era diferente. Não era mais de curiosidade mórbida ou constrangimento. Era de compreensão, de empatia, de pessoas finalmente entendendo o tamanho da injustiça que haviam testemunhado. Mas, aparentemente, eu concluí, olhando uma última vez para Montserrat, que agora olhava para o chão. Isso não vale um lugar na mesa principal. Isso vale apenas uma cadeira no fundo, junto com os casacos e as bolsas. Devolvi o microfone ao DJ, que o pegou com mãos trêmulas. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Ninguém sabia o que fazer, o que dizer, como reagir àquela revelação bombástica. Mas eu não havia terminado ainda. Ainda tinha muito mais a dizer. Esperem, eu disse, me virando novamente para o DJ. Na verdade, ainda não terminei. Peguei o microfone de volta das mãos do jovem que agora parecia completamente perdido sobre o que fazer. Os convidados, que haviam começado a sussurrar entre si após minha revelação sobre ser dona do salão, voltaram a ficar em silêncio absoluto. Era como se todos estivessem assistindo a um filme dramático e não quisessem perder nenhum segundo. Vocês sabem, continuei, sentindo uma coragem que nunca soube que existia dentro de mim. Durante os últimos 4 anos, minha filha e meu genro vieram até mim várias vezes pedindo ajuda financeira. Pequenos empréstimos, eles diziam. Ajudas temporárias que seriam devolvidas assim que a situação melhorasse. Vi Álvaro ficando cada vez mais pálido. Paula tinha as mãos no rosto, as lágrimas começando a escorrer entre os dedos. Montserrat olhava confusa de um para o outro,
ainda não entendendo completamente o que estava por vir. Vou ser bem específica, para que todos aqui entendam exatamente do que estou falando. Eu disse, minha voz ficando mais firme a cada palavra. Em março de 2021, Paula e Álvaro vieram até mim dizendo que haviam encontrado o apartamento dos sonhos. Um apartamento lindo num bairro nobre, disseram. Mas precisavam de dinheiro para dar a entrada. Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer no ar. Eu dei a eles 25 mil euros. 25 mil euros que eu havia guardado durante anos trabalhando neste salão, organizando festas, casamentos, eventos corporativos. Dinheiro suado, ganho com muito esforço e dedicação. Montserrat virou-se bruscamente para Álvaro, os olhos arregalados. Você me disse que conseguiu a entrada com o bônus do trabalho. Ela sibilou, mas o microfone captou cada palavra. Pois é, Montserrat, eu disse, olhando diretamente para ela. Seu filho não conseguiu coisa nenhuma. Fui eu quem consegui, eu quem paguei. Eu quem tornei possível que eles tivessem aquele apartamento bonito que você tanto se orgulha de visitar. O murmúrio entre os convidados ficou mais alto. Pude ver cabeças balançando em desaprovação, pessoas se entreolhando com expressões de choque. Mas não parou por aí. Continuei, sentindo as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto agora, mas sem me importar. Em julho de 2021, apenas 4 meses depois, Paula me ligou chorando, dizendo que precisavam de um carro, que não tinham como ir trabalhar sem um carro próprio, que o transporte público era muito complicado. Respirei fundo antes de soltar o próximo número. 15 mil euros. Foi quanto eu dei a eles para comprar um carro usado, mas em bom estado. Um Peugeot 308 cinza que está neste exato momento estacionado aqui fora no estacionamento deste salão. Álvaro tinha se sentado novamente, a cabeça entre as mãos. Montserrat olhava para o filho como se estivesse vendo um estranho. Em dezembro de 2022. Eu continuei implacável, minha voz ecoando pelo salão silencioso. Eles precisavam mobiliar o apartamento. Não tinham dinheiro para sofás, camas, mesa de jantar, eletrodomésticos. Mais uma vez, vieram até mim com aqueles olhos suplicantes. Fiz questão de olhar diretamente para cada pessoa na mesa principal. 18.500 euros. Foi o que gastei comprando móveis para o apartamento deles. Eu mesma fui às lojas, escolhi cada peça com cuidado, pensei em cada detalhe para que minha filha tivesse uma casa bonita e confortável. Mãe, por favor, para com isso. Paula soluçava abertamente agora, mas eu não podia parar. Não agora. Não depois de anos guardando tudo isso dentro de mim. E a cereja do bolo? Eu disse, sentindo minha voz tremer com emoção. Foi em setembro de 2023, quando eles decidiram que mereciam uma lua de mel de luxo na Grécia. Afinal, quando se casaram há 5 anos, não tiveram dinheiro para viajar. Então vieram até mim novamente. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o som do ar condicionado do salão. 21 mil euros. Uma lua de mel de 3 semanas pelas ilhas gregas, hospedagem em hotéis 5 estrelas, passeios privativos, jantares em restaurantes sofisticados. Tudo documentado nas redes sociais deles com hashtags sobre trabalho duro e conquistas merecidas. Algumas pessoas na plateia soltaram exclamações de indignação. Uma senhora de idade balançava a cabeça em desaprovação. Querem saber o total? Perguntei, já sabendo que todos queriam. Nos últimos 4 anos, eu dei ao meu genro e à minha filha exatos 84.500 euros. 84.500 euros em empréstimos, que nunca foram devolvidos, que nunca sequer foram mencionados novamente, como se fossem obrigação minha, como se eu fosse um banco particular à disposição deles. Montserrat estava completamente estática, a boca aberta em choque absoluto. Todo aquele orgulho que ela sentia do filho, todas aquelas conversas sobre como Álvaro era bem-sucedido e provedor, tudo desmoronando em segundos diante dos olhos dela. Vocês todos aqui, eu disse, fazendo um gesto amplo para os convidados, estão comemorando o aniversário da minha filha num salão que eu possuo, comendo comida que eu paguei metade, admirando a vida confortável que eles têm, sem saber que foi construída com o meu dinheiro, com o meu suor, com os meus sacrifícios. Olhei para Paula uma última vez.
meu coração partido ao ver o rosto dela completamente destruído pelas lágrimas. E mesmo assim, minha voz quebrou completamente. Mesmo depois de tudo isso, eu não mereci um lugar ao lado da minha filha na mesa principal. Eu mereci ser empurrada e humilhada, enquanto a mãe do homem que só conseguiu dar conforto à minha filha com o meu dinheiro sentava-se no meu lugar como se fosse a rainha. O microfone tremeu na minha mão. Eu estava esgotada emocionalmente, mas havia uma última coisa que precisava dizer. Mas há uma última coisa que todos vocês precisam saber, eu disse, recuperando o fôlego e limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Minha voz agora estava mais calma, mais controlada, como se uma tempestade tivesse passado e restasse apenas a frieza da razão. Álvaro levantou a cabeça, os olhos arregalados de pavor. Ele sabia que algo pior estava por vir. Paula continuava chorando com as mãos no rosto, os ombros tremendo. Montserrat parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos, a expressão de superioridade completamente apagada do rosto. Vocês devem estar se perguntando, continuei, olhando diretamente para Álvaro. Como é que uma mãe tola como eu emprestou todo esse dinheiro sem garantias, sem documentos, sem nada que me protegesse caso não fosse devolvido? Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer. A verdade é que eu não fui tola. Cada um daqueles empréstimos que mencionei, os 25 mil euros para a entrada do apartamento, os 15 mil para o carro, os 18.500 para os móveis, os 21 mil para a lua de mel na Grécia, todos eles foram formalizados. Vi o sangue drenar completamente do rosto de Álvaro. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Meu genro, eu disse a palavra com ironia amarga, assinou contratos de empréstimo para cada um desses valores. Contratos legalmente válidos, com testemunhas, reconhecidos em cartório. Ele leu cada cláusula, perguntou sobre prazos e condições e assinou seu nome completo em cada documento. Você me disse que era apenas formalidade. Álvaro gritou, finalmente encontrando a voz. Você disse que era só para ter controle das suas finanças, que nunca cobraria. E eu não cobrei, respondi calmamente. Durante 4 anos, não cobrei um único centavo. Não mencionei as dívidas, não pedi retorno, não exigi nada. Fiz isso porque confiava que, quando vocês pudessem, devolveriam por conta própria. Porque acreditava que minha filha e meu genro tinham dignidade e gratidão. O silêncio no salão era sepulcral. Cada pessoa ali presente estava completamente absorta no drama que se desenrolava diante dos seus olhos. Mas hoje, minha voz ficou gelada. Hoje eu fui empurrada, humilhada e relegada ao fundo como se fosse lixo. Hoje descobri que meu amor, meus sacrifícios, meu dinheiro suado valiam menos do que o ego inflado de uma sogra arrogante e de um genro ingrato. Respirei fundo antes de soltar a bomba final. Portanto, a partir deste exato momento, todos aqueles empréstimos, que totalizaram 84.500 euros, se tornam dívidas oficiais a serem pagas integralmente em 60 dias corridos. O salão explodiu em murmúrios chocados. 60 dias para pagar 84 mil euros era praticamente impossível para a maioria das pessoas. Álvaro ficou de pé tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Você não pode fazer isso! Você disse que não cobraria! Ele gritou desesperado. Eu posso e vou fazer, respondi com firmeza absoluta. Os contratos que você assinou têm uma cláusula clara. O empréstimo pode ser cobrado integralmente a qualquer momento, mediante notificação formal. Amanhã de manhã, às 9 horas, todos esses documentos serão entregues ao Dr. Esteve Vidal, meu advogado, que iniciará imediatamente o processo legal de cobrança. Paula finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Mãe, por favor, não faça isso. Nós não temos esse dinheiro. Você sabe que não temos. Pois deveriam ter pensado nisso, eu disse, sentindo meu coração apertar ao ver o desespero da minha filha, mas mantendo-me firme, antes de me humilharem publicamente. Antes de permitirem que eu fosse tratada como uma intrusa na festa que eu mesma paguei metade. Antes de ficarem em silêncio enquanto eu era empurrada e ridicularizada. Montserrat finalmente encontrou a voz,
embora saísse trêmula e insegura. Você está fazendo isso por vingança. Está destruindo a vida do seu próprio genro por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Eu ri, um som sem humor. Mal-entendido é quando alguém interpreta errado uma frase, Montserrat. O que aconteceu aqui foi humilhação deliberada. Foi desrespeito intencional. Foi ingratidão monumental. Olhei ao redor para todos os convidados uma última vez. Algumas pessoas me olhavam com admiração, outras com pena, outras ainda em completo choque. Mas todos tinham aprendido uma lição importante naquela noite. Quero que todos vocês entendam uma coisa, eu disse, minha voz ecoando pelo salão. Mães não são bancos pessoais. Mães não são capachos para serem pisoteados. Mães não são obrigadas a aceitar desrespeito só porque carregaram seus filhos no ventre. O amor materno é incondicional, mas a tolerância ao abuso não é. Devolvi o microfone ao DJ pela última vez. Minhas mãos não tremiam mais. Eu me sentia estranhamente leve, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Vocês têm 60 dias, eu disse diretamente para Álvaro e Paula. O advogado entrará em contato amanhã com todos os detalhes. Sugiro que comecem a pensar em como vão resolver essa situação. Peguei minha bolsa e comecei a caminhar em direção à saída. Dessa vez, não caminhei com a cabeça baixa ou os ombros curvados de vergonha. Caminhei ereta, com dignidade, com a cabeça erguida. Passei pela mesa principal, onde Montserrat estava sentada na cadeira que deveria ter sido minha. Olhei para ela uma última vez e disse baixinho, mas alto o suficiente para que ela ouvisse: aproveite esse lugar. Foi o mais caro que você já sentou na vida. Os convidados começaram a se afastar, abrindo caminho para mim como se eu fosse realeza. Alguns sussurravam palavras de apoio, outros apenas me observavam com respeito. Uma senhora idosa que eu não conhecia segurou minha mão quando passei e disse: você fez a coisa certa, querida. Quando cheguei à porta do salão, parei por um momento e olhei para trás uma última vez. Vi Paula chorando nos braços de algumas amigas, Álvaro de pé com as mãos na cabeça em total desespero, Montserrat ainda sentada na cadeira como uma estátua de sal. A festa de aniversário estava arruinada, é verdade, mas minha dignidade estava restaurada. Saí do salão imperial, meu salão, e fechei a porta atrás de mim, deixando para trás anos de humilhação silenciosa e começando finalmente a escrever um novo capítulo da minha vida. Os 3 dias seguintes à festa de aniversário foram um pesadelo absoluto para Paula. Na verdade, o pesadelo começou no exato momento em que a porta do salão se fechou atrás da mãe, deixando para trás 75 convidados em choque total e uma festa completamente arruinada. Naquela mesma noite, ainda no salão, enquanto os convidados saíam apressadamente sem ao menos tocar no bolo ou na comida que havia sido preparada com tanto cuidado, Paula tentou ligar para a mãe pela primeira vez. O telefone tocou, até cair na caixa postal. Mãe, por favor, atende. Precisamos conversar. Eu não sabia que as coisas eram assim. Por favor, me liga de volta. A mensagem saiu entrecortada, sufocada pelas lágrimas que não paravam de cair. Álvaro estava sentado numa das cadeiras completamente pálido, as mãos tremendo enquanto tentava processar a dimensão do desastre. 84.500 euros. 60 dias. Contratos legalmente válidos. As palavras ecoavam na sua cabeça como um martelo implacável. Você assinou contratos? Paula gritou com ele assim que ficaram sozinhos no salão vazio. Você assinou documentos de empréstimo e nunca me contou? Ela disse que era só formalidade. Álvaro gritou de volta, desesperado. Sua mãe disse que era apenas para controle financeiro dela, que nunca cobraria. Eu nunca imaginei que ela cobraria depois de você me humilhar na frente de todo mundo. Paula completou, a voz cheia de amargura. Minha mãe nos deu tudo, Álvaro. Tudo. E você a tratou como lixo. Montserrat, que havia ficado calada desde a saída de Beatriz, finalmente se manifestou com aquele tom superior que irritava Paula profundamente. Não coloque toda a culpa no meu filho, Paula. Sua mãe claramente planejou isso. Ela nos armou uma cilada. Uma cilada? Paula se virou para a sogra,
os olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora brilhando de raiva. Minha mãe pagou a entrada do nosso apartamento, o nosso carro, os nossos móveis, a nossa lua de mel. Ela cedeu o salão de graça e pagou metade desta festa. Que cilada é essa, Montserrat? A cilada de ser generosa demais? No primeiro dia após a festa, um sábado, Paula tentou ligar para a mãe 16 vezes. Cada ligação ia direto para o correio de voz. Ela enviou mensagens, todas deixadas no visto, mas sem resposta. Mãe, me perdoa. Mãe, por favor, vamos conversar. Mãe, eu não sabia de tudo que você fez por nós. Mãe, eu te amo. Ignácio, o pai de Paula, atendeu uma das ligações no final da tarde. Sua voz estava fria, distante, tão diferente do sogro carinhoso que sempre foi. Pai, por favor, deixa eu falar com a mãe. Sua mãe não quer falar com você agora, Paula. Pai, eu preciso explicar. Explicar o quê? A voz de Ignácio tinha uma dureza que ela nunca havia ouvido antes. Que você ficou em silêncio enquanto sua mãe era empurrada e humilhada? Que você permitiu que aquela mulher arrogante tomasse o lugar dela? Que você nunca contou à sua mãe o quanto ela nos ajudou financeiramente? Eu não sabia que eram empréstimos de verdade. Álvaro disse. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Ignácio interrompeu. Sempre é o Álvaro, né, Paula? E onde está a sua responsabilidade nisso tudo? Você é adulta. Você sabia que sua mãe estava nos ajudando. Você simplesmente escolheu ignorar. Escolheu não perguntar de onde vinha o dinheiro. Escolheu agradar a sogra em vez de honrar sua própria mãe. A ligação terminou abruptamente. Paula ficou olhando para o telefone, sentindo como se tivesse levado um tapa. No segundo dia, domingo, Álvaro começou a entrar em pânico de verdade. Ele passou a manhã inteira procurando os contratos que havia assinado, revirando gavetas, pastas, arquivos antigos. Encontrou cópias de todos eles numa pasta identificada como Documentos Importantes Beatriz. Sentou-se à mesa da cozinha e leu cada um dos contratos cuidadosamente, pela primeira vez realmente prestando atenção nas cláusulas. E lá estava, claro como cristal. O valor emprestado poderá ser cobrado integralmente a qualquer momento, mediante notificação formal, com prazo mínimo de 60 dias para pagamento. Sua assinatura estava em cada documento. Seu CPF. 2 testemunhas em cada contrato. Reconhecimento de firma em cartório. Era tudo legítimo, incontestável, juridicamente perfeito. Estamos acabados, ele murmurou, a cabeça entre as mãos. Estamos completamente acabados. Paula tentou ligar novamente para a mãe. Mais uma vez, direto para o correio de voz. Você precisa ir até lá, Álvaro disse, desesperado. Vai na casa dela, implora perdão, faz o que for necessário. Paula, se ela realmente entrar com esse processo, vamos perder tudo. O apartamento, o carro, tudo. Você acha que eu não sei disso? Paula gritou. Você acha que eu não estou desesperada? Mas ela não quer falar comigo. Ela não atende. Ela não responde. Foi quando Montserrat, que estava ali durante toda a discussão, decidiu dar sua opinião não solicitada. Isso tudo é culpa sua, Paula. Ela disse com aquele tom acusatório que fazia o sangue de Paula ferver. Você deveria ter controlado melhor sua mãe. Deveria ter deixado claro desde o início quem mandava nesta família. Paula ficou olhando para a sogra em completa descrença. Controlar minha mãe? A mulher que pagou pela nossa vida inteira nos últimos 4 anos? Ela é interesseira, Montserrat insistiu, claramente ainda em negação sobre a situação. Desde o começo eu percebi isso. Ela se fazia de generosa, mas estava guardando tudo isso para nos chantagear depois. Saia da minha casa! Paula gritou, algo que nunca havia feito antes. Saia agora! Paula! Álvaro tentou intervir. Não! Eu estou cansada dela. Sua mãe passou anos falando mal da minha mãe pelas costas, me fazendo sentir envergonhada da mulher que me criou sozinha, que trabalhou feito condenada para me dar uma vida boa. E eu aceitei. Eu fiquei calada. Eu escolhi agradar ela em vez de defender quem realmente me amava. Montserrat levantou-se indignada. Muito bem. Vejo que escolheu seu lado. Não conte comigo para nada daqui para frente.
e saiu batendo a porta. No terceiro dia, segunda-feira, Paula acordou com os olhos tão inchados que mal conseguia abri-los. Tinha chorado a noite inteira. Álvaro havia dormido no sofá, os dois brigados, a tensão no apartamento tão densa que parecia sufocante. Ela tentou ligar para a mãe mais uma vez. Pela 20ª, 30ª vez. Já havia perdido a conta. E mais uma vez, correio de voz. Foi quando o interfone tocou. Um homem de terno estava na portaria. Entrega para o senhor Álvaro Ortiz, disse o porteiro. Quando Álvaro abriu o envelope, Paula viu seu rosto ficar cinza. Era a notificação formal do advogado Dr. Esteve Vidal. 84.500 euros. 60 dias para pagamento integral. Caso não cumprido, início imediato de processo de execução de dívida com possível penhora de bens. A realidade finalmente bateu com força total. Aquilo não era blefe. Não era um momento de raiva passageiro. Era real. Era legal. E era devastador. Paula pegou o telefone e tentou ligar para a mãe mais uma vez, as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Correio de voz. Ela se deixou cair no chão, abraçando os joelhos, e chorou como não chorava desde criança. Na manhã seguinte, terça-feira, Álvaro acordou às 5 da madrugada, incapaz de dormir mais. A notificação do advogado estava na mesa da cozinha, aquelas palavras jurídicas frias ecoando na sua mente. 84.500 euros. Prazo, 60 dias corridos. Juros mensais de 2% ao mês sobre o valor total em caso de atraso. Ele pegou uma calculadora e começou a fazer contas desesperadamente. Seu salário mensal como gerente de uma loja de eletrônicos era de 3.200 euros. Paula ganhava 2.800 como assistente administrativa. Total, 6.000 euros por mês. Mas desse valor saíam todas as despesas. Prestação do condomínio, 600 euros. Supermercado, pelo menos 800. Energia, água, internet, 400. Gasolina para o carro, 300. E o pior, a prestação do próprio carro que haviam comprado com o dinheiro de Beatriz ainda não estava quitada, mais 500 euros mensais que iam direto para a concessionária. Sobravam menos de 3.000 euros por mês. Em 60 dias, conseguiriam juntar no máximo 6.000 euros cortando todas as despesas não essenciais. Nem 10% do valor devido. Precisamos vender o carro, Álvaro disse quando Paula acordou e veio para a cozinha, os olhos ainda inchados de tanto chorar. O carro não está nem quitado ainda, Álvaro. Devemos mais do que ele vale. Então, o apartamento. Paula sentou-se pesadamente na cadeira. O apartamento também tem financiamento. Demos entrada com o dinheiro da minha mãe, mas ainda estamos pagando as parcelas. Era verdade. Eles haviam comprado um apartamento de 200.000 euros. Beatriz dera os 25.000 da entrada, mas o restante estava sendo pago em 15 anos. Mesmo se conseguissem vender o apartamento pelo valor de mercado, após quitar o saldo devedor com o banco, não sobrariam nem 50.000 euros. Vamos ao banco. Álvaro decidiu. Pedimos um empréstimo, qualquer coisa. Crédito pessoal, cheque especial, não importa. Às 10 da manhã, eles estavam no Banco Santander, sentados na frente de um gerente de contas que olhava para a tela do computador com uma expressão cada vez mais negativa. Senhor Ortiz, a situação financeira de vocês não permite um empréstimo desse porte, o gerente disse, empurrando os óculos no nariz. Vocês já têm um financiamento imobiliário em andamento, prestações de carro, e a análise de crédito mostra comprometimento de mais de 50% da renda familiar. Mas é uma emergência, Paula implorou. É uma dívida familiar que precisa ser paga. Entendo, Sr. Ortiz, mas o banco não pode aprovar um empréstimo de 84.000 euros para clientes que já estão no limite do comprometimento de renda. O risco de inadimplência é altíssimo. E um empréstimo menor? Álvaro tentou. 20.000? 30.000? Qualquer coisa ajudaria. O gerente fez algumas consultas adicionais no sistema. Posso oferecer um crédito pessoal de no máximo 15.000 euros, com taxa de juros de 3,5% ao mês e prazo de 24 meses. A parcela ficaria em aproximadamente 800 euros mensais. 15.000 euros.
Era ridículo perto do que precisavam, mas era melhor que nada. Álvaro estava prestes a aceitar quando Paula o segurou pelo braço. Se pegarmos esse empréstimo com esses juros, vamos nos afundar ainda mais. Álvaro, estamos cavando um buraco maior. Ela tinha razão, e ele sabia. Mas o desespero estava começando a obscurecer qualquer pensamento racional. Saíram do banco de mãos vazias e corações pesados. Sentaram-se num café próximo, nenhum dos dois conseguindo tocar no café que haviam pedido. Sua mãe, Paula disse finalmente. A Montserrat. Ela tem dinheiro. Ela vive se gabando do apartamento que tem, das viagens que faz, das joias. Álvaro fechou os olhos. Ele já sabia a resposta, mas teria que tentar. À tarde, foram até a casa de Montserrat. Ela os recebeu com aquela expressão entre indiferente e irritada, claramente ainda incomodada com o fato de Paula tê-la expulsado de casa no dia anterior. Mãe, Álvaro começou, sentando-se na sala enquanto Montserrat permanecia de pé, os braços cruzados. Precisamos de ajuda. Precisamos de dinheiro emprestado. Quanto? Ela perguntou secamente. 84.500 euros. Montserrat soltou uma gargalhada curta e sem humor. Você ficou louco? De onde você acha que eu tiraria esse dinheiro? Mãe, você sempre disse que tinha economias, investimentos. Tenho economias para minha própria velhice, Álvaro. Não para cobrir as dívidas que você mesmo criou. Você assinou aqueles contratos. Você que resolva. Por favor, Paula tentou. Qualquer quantia ajudaria. 20.000, 30.000. Eu não tenho esse dinheiro, Montserrat disse. E pela primeira vez, Paula percebeu que ela estava falando a verdade. Toda aquela ostentação, todas aquelas joias que ela usava, o apartamento que ela tanto se gabava, muito provavelmente estava tudo financiado, tudo comprado a crédito, tudo fachada. Você tem culpa nisso, Paula disse, a raiva finalmente transbordando. Você passou anos falando mal da minha mãe, me fazendo sentir vergonha dela, criando essa divisão na nossa família. E agora que descobrimos que ela pagava por tudo, você não tem nada para oferecer? Não coloque a culpa em mim, Montserrat rebateu. Eu não pedi para sua mãe bancar a vida de vocês. Eu não sabia que meu filho estava vivendo de favor. Favor? Álvaro gritou, levantando-se. Era nossa sogra, mãe. Era a avó das crianças que a gente ainda nem teve. Ela fez aquilo por amor, não por obrigação. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas e ilusões desfeitas. Eu não posso ajudar vocês, Montserrat disse finalmente, sua voz mais baixa. Não tenho esse dinheiro. Vocês vão ter que resolver isso sozinhos. Quando saíram da casa de Montserrat, Paula e Álvaro caminharam até o carro em silêncio absoluto. A realidade estava cristalina agora. Eles estavam completamente sozinhos, sem saída financeira, sem ajuda familiar, sem opções. Dentro do carro, antes de ligar o motor, Álvaro apoiou a testa no volante e começou a chorar. Paula colocou a mão no ombro dele, suas próprias lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu estraguei tudo, ele soluçou. Eu estraguei completamente tudo. E pela primeira vez desde que toda essa situação começou, Paula não o contradisse, porque no fundo, ambos sabiam que era verdade. Paula passou os dias seguintes numa espécie de transe, alternando entre crises de choro e tentativas desesperadas de encontrar uma solução financeira que simplesmente não existia. A casa estava num silêncio pesado. Ela e Álvaro mal conversavam, cada um perdido em seus próprios pensamentos de desespero e arrependimento. Foi numa manhã de quinta-feira, 10 dias após a festa desastrosa, que Paula decidiu arrumar o apartamento numa tentativa de ocupar a mente. Começou pelo quarto, depois a sala, e finalmente chegou ao pequeno depósito que raramente usavam. Um quartinho nos fundos onde guardavam coisas antigas, caixas de mudança que nunca foram abertas, objetos que não tinham lugar definido na casa. Foi lá, no fundo do depósito, embaixo de uma pilha de cobertores velhos, que Paula encontrou uma caixa de papelão médio, lacrada com fita adesiva marrom. Não tinha identificação externa, mas algo nela chamou sua atenção. Ela a puxou para fora, limpou a poeira da tampa
e a abriu com cuidado. O que viu dentro fez seu coração parar por um segundo. A caixa estava organizada meticulosamente, dividida em envelopes plásticos transparentes, cada um identificado com datas e descrições escritas à mão com a letra inconfundível de sua mãe. Março 2021. Entrada do apartamento. Julho 2021. Carro. Dezembro 2022. Móveis. Setembro 2023. Lua de mel. Com as mãos tremendo, Paula abriu o primeiro envelope. Dentro havia cópias de transferências bancárias, recibos, comprovantes. Mas não era só isso. Havia também anotações detalhadas de Beatriz, como um diário financeiro de cada sacrifício que ela havia feito. 15 de março de 2021. Hoje transferi 25.000 euros para a conta da Paula. Vendi o colar de ouro que minha avó me deu quando fiz 18 anos. Vendi também os brincos de diamante que ganhei do meu pai quando me formei. A joalheria ofereceu 18.000 euros por tudo. O resto tirei das minhas economias. Paula estava tão feliz ao telefone falando do apartamento novo. Disse que finalmente teria um lugar só delas. Vale cada centavo ver minha filha feliz. As lágrimas começaram a cair no papel, borrando levemente a tinta. Paula nem tentou segurá-las. Abriu o segundo envelope, o do carro. Mais comprovantes, mais recibos e mais anotações de Beatriz. 22 de julho de 2021. Paula ligou chorando hoje. Disse que precisam de um carro, que está muito difícil depender de transporte público. Dei a ela 15.000 euros. Tive que pedir um adiantamento no salão. Trabalhei 3 eventos extras nas últimas semanas. Um casamento, uma festa de empresa e um aniversário de 15 anos. Cheguei em casa à meia-noite nos últimos 8 dias seguidos. Ignácio está preocupado. Diz que estou me matando de trabalhar. Mas como posso negar ajuda à minha filha? Paula soluçava agora, o corpo inteiro tremendo. Cada palavra era como uma facada no coração. Ela continuou lendo, incapaz de parar mesmo com a dor insuportável. O envelope dos móveis tinha uma anotação particularmente dilacerante. 10 de dezembro de 2022. Gastei 18.500 euros em móveis para o apartamento da Paula. Cancelei a viagem que eu e Ignácio havíamos planejado para Paris. Era nosso sonho de 30 anos de casamento, mas Paula precisa mais. Ignácio disse que entende, mas vi a tristeza nos olhos dele. Prometi que viajaríamos no ano seguinte, mas ambos sabemos que o dinheiro não sobra nunca. Fui a cada loja, escolhi cada móvel com tanto carinho. Quero que minha filha tenha o melhor. Álvaro! Paula gritou, sua voz quebrada. Álvaro, vem aqui! Agora! Ele apareceu correndo do quarto, assustado com o desespero na voz dela. O que foi? Paula não conseguia falar. Apenas estendeu a caixa para ele, as mãos tremendo tanto que os papéis chacoalhavam. Álvaro começou a ler, e o sangue drenou completamente do seu rosto. Ele se sentou no chão do depósito, as pernas não o sustentando mais, e continuou lendo cada documento, cada anotação. Chegaram ao envelope da lua de mel. As anotações ali eram as mais detalhadas e as mais dolorosas de todas. 5 de setembro de 2023. Paula me mostrou fotos da Grécia hoje, do roteiro que ela e Álvaro planejaram para a lua de mel que nunca puderam fazer. Seus olhos brilhavam de uma forma que não via desde que ela era criança. Ela não pediu dinheiro diretamente. Mas eu vi a tristeza quando disse que não podiam pagar. Trabalhei turnos duplos no salão por 2 meses. Organizei 6 eventos de grande porte em agosto sozinha. Normalmente dividiria com funcionários, mas assim consigo guardar o pagamento completo. Meus pés estão inchados, minhas costas doem constantemente. O médico disse para diminuir o ritmo. Mas como posso quando vejo minha filha com aquele olhar de quem deseja algo tão fortemente? Vou dar a ela essa lua de mel. Vou dar a ela essa memória. 14 de setembro de 2023. Transferi 21.000 euros para a agência de viagens. É todo o dinheiro que consegui juntar trabalhando sem parar. Paula ligou chorando de felicidade quando a agência confirmou a reserva. Disse que eu era a melhor mãe do mundo. Guardei essa frase no coração. Vale tudo isso. Vale cada hora extra, cada dor nas costas, cada viagem que eu mesma não farei. Ver minha filha feliz
É minha maior recompensa. Mas foi no fundo da caixa que Paula encontrou algo que a destruiu completamente. Uma carta, dobrada cuidadosamente, lacrada num envelope branco com seu nome escrito na frente. Para Paula, caso algo aconteça comigo. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e começou a ler a carta escrita à mão por sua mãe. Minha querida Paula, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo, ou porque finalmente descobriu esta caixa que guardei tão cuidadosamente. Sempre quis que você soubesse, mas ao mesmo tempo tinha medo de que soubesse. Medo de que se sentisse em dívida, medo de que sentisse culpa. Tudo o que fiz, cada centavo que gastei, cada hora extra que trabalhei, cada sacrifício que fiz por amor. Não por obrigação, não esperando retorno, mas simplesmente porque ver você feliz sempre foi minha maior alegria. Vendi as joias da família não com tristeza, mas com gratidão por ter algo de valor para te dar. Cancelei viagens não com ressentimento, mas com a certeza de que seu sorriso vale mais que qualquer destino turístico. Trabalhei até meu corpo doer, não com martírio, mas com o orgulho de poder proporcionar seus sonhos. Você é minha filha, meu maior tesouro, minha realização mais linda. E se todos esses sacrifícios resultaram em sua felicidade, então valeu cada segundo, cada real, cada gota de suor. Tudo pela sua felicidade, minha Paula. Tudo pela felicidade da minha filha, mesmo que ela nunca saiba o preço que paguei. Com todo o meu amor eterno, mamãe. Paula abraçou a carta contra o peito e desabou num choro profundo, visceral, que vinha de um lugar tão fundo da alma que parecia que nunca terminaria. Álvaro estava ao seu lado, chorando também. Ambos finalmente entendendo a magnitude do amor que haviam desprezado, da dedicação que haviam ignorado, do sacrifício que haviam pisoteado. E naquele depósito empoeirado, cercados por provas de um amor incondicional, eles finalmente compreenderam a gravidade do que haviam feito. Depois de ler a carta da mãe e passar horas chorando no depósito cercada por provas de um amor que ela havia desprezado, Paula finalmente levantou-se. Mas não era mais a mesma mulher que havia entrado naquele quartinho algumas horas antes. Algo fundamental havia mudado dentro dela. Ela caminhou até a sala onde Álvaro estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos, ainda processando tudo o que haviam descoberto. Quando ele levantou os olhos e a viu parada na frente dele com a caixa de documentos nos braços, percebeu pela expressão no rosto dela que algo sério estava prestes a acontecer. Precisamos conversar, Paula disse, sua voz firme apesar dos olhos ainda vermelhos de tanto chorar. E desta vez, vamos falar a verdade, toda a verdade. Paula, eu sei que estraguei tudo. Cala a boca, Álvaro. Ela o interrompeu com uma dureza que ele nunca havia ouvido antes. Desta vez, você vai me ouvir. Você vai sentar aí e vai me ouvir até o final. Ele assentiu, assustado com a transformação da esposa. Quando foi a última vez que você defendeu minha mãe? Paula perguntou, dando alguns passos pela sala. Quando foi a última vez que você, meu marido, a pessoa que deveria estar do meu lado e da minha família, falou bem dela? Defendeu ela? Álvaro abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque a resposta era simples e devastadora. Nunca. Deixa eu te contar o que eu lembro. Paula continuou, sua voz tremendo de raiva contida. Lembro de todo domingo quando sua mãe vinha almoçar aqui. Lembro dela fazendo comentários sobre certas pessoas que não têm classe. Lembro dela dizendo que algumas famílias simplesmente não têm berço. E você sabe de quem ela estava falando, Álvaro? Paula. Da minha mãe. Ela estava falando da minha mãe. E você, meu marido, ficava sentado ali calado, às vezes até rindo junto. Você nunca, nem uma vez, pediu para sua mãe parar. Álvaro baixou a cabeça, incapaz de negar. E eu? Paula continuou, as lágrimas começando a cair novamente. Eu também fiquei calada. Eu deixei. Eu permiti que aquela mulher arrogante insultasse minha mãe repetidamente. A mulher que vendeu as joias da família para nos dar uma casa.
A mulher que trabalhou até o corpo doer para nos dar um carro. A mulher que cancelou a viagem dos sonhos dela para nos dar móveis bonitos. Ela jogou a caixa de documentos no colo dele com força. Lê isso. Lê cada anotação, cada sacrifício, cada vez que minha mãe escolheu nossa felicidade em vez da dela própria. E me diz, Álvaro, o que sua mãe já fez por nós que se compare a isso? Minha mãe sempre nos apoiou. Apoiou? Paula gritou. Ela nos apoiou com palavras vazias e jantares de domingo, onde ela passava o tempo todo fazendo minha mãe se sentir inferior. Ela nos apoiou com conselhos sobre como não deixar certas pessoas se aproveitarem de nós. E adivinha quem eram essas certas pessoas? Minha mãe, a mulher que literalmente pagou por nossa vida. Paula começou a andar de um lado para o outro, anos de frustração e manipulação finalmente vindo à tona. Sabe quando percebi? Ela disse, parando e olhando fixamente para Álvaro. Percebi no aniversário, quando sua mãe sentou na cadeira que deveria ser da minha mãe com aquele sorriso vitorioso. Aquele sorriso de quem finalmente havia conseguido colocar minha mãe no lugar dela. E você sabe o que é pior? Eu deixei. Eu vi minha mãe sendo empurrada, sendo humilhada, e eu desviei o olhar. As lágrimas escorriam livremente agora, mas sua voz permanecia forte. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou. Ela trabalhou em 2 empregos para me dar estudo particular. Ela nunca tirou férias para poder pagar meus materiais escolares. Ela usava roupas velhas para que eu pudesse usar roupas novas. E quando cresci e casei, ela continuou se sacrificando. Continuou trabalhando até o limite, vendendo tudo que tinha valor, cancelando seus próprios sonhos. Paula sentou-se na poltrona em frente ao marido, o olhando nos olhos. E eu? Eu escolhi agradar sua mãe. Escolhi fingir que não ouvia os insultos. Escolhi deixar minha própria mãe sentir que não era boa o suficiente, que não tinha classe suficiente, que era menos importante que aquela mulher arrogante que nunca fez nada por nós além de nos encher de veneno. Paula, eu não percebi que era tão grave. Não percebeu? Ela se levantou novamente. Ou não quis perceber? Porque é mais fácil, né, Álvaro? É mais fácil deixar sua mãe mandar. É mais fácil concordar com ela. É mais fácil sacrificar minha mãe do que confrontar a sua. Ela pegou a carta que Beatriz havia escrito e segurou na frente do rosto dele. Lê isso. Lê o que uma mãe de verdade escreve. Lê sobre amor incondicional, sobre sacrifício real, sobre colocar a felicidade da filha acima da própria. E depois me diz se sua mãe algum dia escreveria algo assim para você. Me diz se ela algum dia venderia suas joias caras, cancelaria suas viagens de luxo, trabalharia até o corpo doer só para te ver feliz. O silêncio que se seguiu foi pesado e definitivo, porque ambos sabiam a resposta. Montserrat era incapaz de sacrifício real. Tudo nela era aparência, status, ego. E eles haviam escolhido honrar essa mulher vazia, em vez de valorizar uma mulher de verdadeiro caráter e amor. Eu traí minha mãe, Paula disse finalmente, sua voz quebrando. Traí a mulher que me deu tudo. E por quê? Para agradar uma sogra manipuladora que no final nem dinheiro tem para nos ajudar quando precisamos. Ela olhou para Álvaro com uma mistura de raiva e desespero. Nós perdemos o melhor que tínhamos na nossa vida, Álvaro. Perdemos por orgulho, por covardia, por escolher as pessoas erradas. E agora não sei se algum dia vamos conseguir recuperar. Após a conversa devastadora com Álvaro, Paula passou a noite inteira escrevendo. Não uma mensagem rápida de WhatsApp, não um áudio apressado, mas uma carta de próprio punho, escrita com caneta no papel, como sua mãe sempre fazia. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada frase era molhada pelas lágrimas que não paravam de cair. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, uma sexta-feira, Paula tomou banho, vestiu-se com roupas simples e pegou as chaves do carro. Passou numa floricultura a caminho e comprou um buquê de lírios brancos, as flores favoritas da mãe, aquelas que ela sempre dizia que lembravam pureza e recomeço. A casa dos pais ficava a 40 minutos de distância. Durante todo o trajeto, Paula ensaiou o que diria. Mãe, me perdoa. Simples assim. Não havia desculpas que justificassem o que tinha feito.
Não havia explicações que tornassem aceitável anos de negligência emocional. Apenas um pedido simples e desesperado. Perdão. Quando chegou à rua familiar onde crescera, onde tinha tantas memórias felizes de uma infância amada e protegida, Paula sentiu o coração apertar. Aquela casa amarela com jardim na frente, onde sua mãe plantava rosas todos os anos, onde seu pai lavava o carro aos sábados de manhã, onde ela havia sido a menina mais feliz do mundo. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Estacionou o carro com as mãos tremendo. Pegou o buquê de flores e a carta cuidadosamente dobrada dentro de um envelope branco. Respirou fundo 3 vezes tentando controlar o nervosismo e finalmente saiu do carro. Cada passo até a porta da frente parecia pesar 1 tonelada. Quando finalmente chegou à porta, ficou parada ali por alguns segundos, reunindo coragem. Então tocou a campainha. Passos se aproximaram do outro lado. A porta se abriu e lá estava Ignácio, seu pai. Mas não era o pai carinhoso e sorridente que sempre a recebia com abraços calorosos. Era um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas, com olheiras profundas, o rosto cansado, a expressão dura. Pai. A voz de Paula saiu como um sussurro quebrado. Paula, ele disse, o tom formal, distante, tão diferente do minha filha ou meu amor que sempre usava. Eu preciso falar com a mãe. Por favor. Ignácio suspirou profundamente, a mão ainda segurando a porta meio fechada, como se estivesse decidindo se a deixaria entrar ou não. Sua mãe não quer falar com você agora. Pai, por favor, só 5 minutos. Eu preciso pedir perdão, eu preciso... Paula. Ele a interrompeu, a voz firme, mas carregada de dor. Você sabe o estado em que sua mãe está? Você sabe que ela não tem dormido direito desde aquela noite? Que ela chora todos os dias? Que eu acordo de madrugada e a encontro sentada na sala, olhando para o nada, com aquele olhar vazio de quem teve o coração partido? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Paula. Pai, eu sei que estraguei tudo. Eu sei que não mereço perdão, mas eu preciso tentar. Sua mãe deu tudo por você. Ignácio continuou, sua própria voz começando a tremer. Ela vendeu as joias que eram herança de família. Trabalhou até o corpo doer. Cancelou sonhos, sacrificou tudo. E você ficou em silêncio enquanto aquela mulher arrogante a humilhava. Você escolheu agradar sua sogra, em vez de honrar sua própria mãe. Eu sei de tudo isso agora. Paula soluçou. Encontrei a caixa, pai. Encontrei todos os documentos, todas as anotações, a carta que ela escreveu. Eu li cada sacrifício, cada escolha que ela fez por mim. E estou destruída, pai. Estou completamente destruída pelo que fiz. Ignácio olhou para a filha por um longo momento. Paula viu nos olhos dele uma batalha interna. O amor de pai querendo consolá-la contra a lealdade ao sofrimento da esposa. Eu trouxe flores, Paula disse, estendendo o buquê de lírios brancos. As flores favoritas dela. E escrevi uma carta. Se ela não quer falar comigo agora, eu entendo. Mas, por favor, dá isso para ela. Por favor, pai. Ignácio pegou as flores e a carta com mãos pesadas. Olhou para o envelope, reconhecendo a letra da filha na frente onde estava escrito: para minha mãe, com todo o meu arrependimento e amor. Vou dar para ela. Ele disse finalmente. Mas não posso prometer nada, Paula. Sua mãe está muito machucada. E machucados profundos levam tempo para cicatrizar. Eu sei. Eu vou esperar o tempo que for necessário. Vou esperar para sempre, se for preciso. Só diz para ela que eu amo ela. Que sempre amei. E que sou a pior filha do mundo por não ter mostrado isso quando devia. Um silêncio pesado pairou entre eles. Paula percebeu que o pai não ia convidá-la para entrar. Aquela casa, que sempre foi seu refúgio, seu porto seguro, agora tinha as portas fechadas para ela. Pai, ela disse mais uma vez, a voz completamente quebrada. Me perdoa por ter magoado a mãe, por ter falhado como filha? Ignácio fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela causassem dor física. Eu não sou quem você precisa pedir perdão, Paula.
Ele disse suavemente. É sua mãe quem sofreu a humilhação. É ela quem trabalhou até o limite. É ela quem você traiu. Ele fez uma pausa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sua mãe tem o coração mais generoso que eu conheço. Se há alguém neste mundo capaz de perdoar o imperdoável, é ela. Só não sei se ela está pronta ainda. Diz para ela que eu vou fazer qualquer coisa para consertar isso. Qualquer coisa. Ignácio assentiu lentamente. Vou dar o recado. Ele começou a fechar a porta. E Paula sentiu o pânico subir. Pai, espera. Ele parou, olhando para ela através da fresta da porta. Diz para ela também que eu terminei com a Montserrat, que expulsei ela da minha casa e da minha vida. E que se a mãe me der uma chance, só mais uma chance, eu prometo que nunca mais vou decepcionar ela. Prometo que vou honrar ela como sempre devia ter feito. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ignácio. Pela primeira vez desde que abriu a porta, sua expressão suavizou um pouco. Isso vai significar muito para ela. Ele disse baixinho. Então, depois de um momento, acrescentou. Eu te amo, minha filha. Sempre vou te amar. Mas o que você fez com sua mãe, isso tem que ser consertado. Eu sei, pai. Eu sei. A porta se fechou suavemente. Paula ficou ali parada na varanda por alguns minutos, olhando para aquela porta fechada, sentindo o peso esmagador de suas escolhas erradas, de anos de negligência emocional, de amor não demonstrado. Finalmente, ela se virou e caminhou de volta ao carro. Entrou, fechou a porta, apoiou a cabeça no volante e chorou como nunca havia chorado na vida. Chorou pela mãe que amava e havia ferido. Chorou pelos anos perdidos. Chorou pela incerteza de se algum dia seria perdoada. Mas no fundo do seu coração, uma pequena chama de esperança ainda brilhava. Porque seu pai havia dito: se há alguém neste mundo capaz de perdoar o imperdoável, é ela. E Paula se agarrou a essa esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. 2 semanas se passaram, desde que Paula havia batido na porta da casa dos pais. 2 semanas de silêncio absoluto, de noites sem dormir, de dias arrastados entre o trabalho e a ansiedade constante. Ela e Álvaro haviam vendido tudo o que podiam vender. Joias, eletrônicos, móveis que não eram essenciais. Juntaram 13 mil euros. Era ridiculamente pouco perto dos 84 mil que deviam, mas era tudo que tinham. Foi numa tarde de quinta-feira que o telefone de Paula tocou. Era um número desconhecido. Com o coração acelerado, ela atendeu. Paula, aqui é o Dr. Esteve Vidal, advogado da sua mãe. O coração dela quase parou. Doutor, por favor, me diz que tem notícias. Sua mãe concordou em encontrá-la. Ele disse com voz profissional, mas não fria. Amanhã, sexta-feira, às 3 da tarde, no Café Central. Ela estará acompanhada por mim e pelo seu pai. Se você concordar com os termos, sugiro que venha preparada para uma conversa séria e honesta. Eu vou estar lá. Doutor, muito obrigada por... Não agradeça a mim, Paula. Agradeça à sua mãe. Ela tem um coração maior do que a maioria das pessoas merece. A ligação terminou. Paula ficou parada, segurando o telefone, as lágrimas escorrendo livremente. Sua mãe havia concordado em vê-la. Depois de tudo, depois da humilhação horrível, depois de anos de negligência, ela estava dando uma chance. Naquela noite, Paula e Álvaro prepararam tudo meticulosamente. Fizeram uma planilha financeira detalhada mostrando sua renda mensal, todas as despesas fixas, e quanto conseguiriam pagar mensalmente da dívida. Álvaro, pela primeira vez desde que tudo começou, tomou a iniciativa de escrever sua própria carta de desculpas. Paula também preparou algo que o advogado não havia mencionado, mas que ela sabia que precisava fazer. Um vídeo. Na sexta-feira, às 2h45, Paula chegou ao Café Central. Era um lugar neutro, público, com mesinhas de madeira e uma decoração simples, mas acolhedora. Ela escolheu uma mesa no fundo, longe das outras pessoas, onde poderiam ter privacidade. Às 3 horas em ponto, a porta do café se abriu, e lá estavam eles. Beatriz, Ignácio e o Dr. Esteve Vidal. Paula se levantou imediatamente, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Sua mãe estava diferente. Mais magra,
com olheiras profundas, o rosto marcado pelo sofrimento. Mas ainda assim, mantinha aquela dignidade, aquela postura ereta que sempre teve. Paula sentiu uma dor física no peito ao ver o que seu egoísmo havia causado. Mãe. A palavra saiu como um sussurro quebrado. Beatriz não respondeu. Simplesmente sentou-se na cadeira que Ignácio puxou para ela. O olhar fixo, mas não necessariamente hostil. Apenas distante. O Dr. Vidal, um homem de uns 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, abriu sua pasta e colocou alguns documentos sobre a mesa. Bem, vamos direto ao ponto. Ele disse com voz firme. Paula, você pediu este encontro. Sua mãe concordou em ouvi-la. Sugiro que seja completamente honesta e transparente. Paula assentiu, as mãos tremendo tanto que precisou colocá-las embaixo da mesa. Respirou fundo e começou. Mãe, eu... A voz falhou. Ela limpou a garganta e tentou novamente. Mãe, eu encontrei a caixa. Encontrei todos os documentos, todos os recibos, todas as anotações que você fez. Li cada sacrifício, cada escolha que você fez por mim. Beatriz não se moveu, mas Paula viu seus olhos ficarem levemente úmidos. Li sobre as joias da vovó que você vendeu, sobre a viagem a Paris que você e o pai cancelaram, sobre as horas extras que você trabalhou até seu corpo doer. E li a carta. Paula soluçou. A carta que você escreveu para mim. Agora as lágrimas escorriam livremente. Eu fui a pior filha do mundo. Não, nem isso. Eu não mereço ser chamada de filha. Você me deu tudo. E eu te dei desprezo, negligência. Escolhi agradar uma mulher arrogante e vazia, em vez de honrar a mulher que me deu a vida e sacrificou a própria felicidade pela minha. Beatriz fechou os olhos por um momento, uma lágrima escorregando pelo rosto. Eu vim aqui preparada, mãe. Paula continuou, puxando uma pasta da bolsa. Eu e Álvaro fizemos um plano de pagamento. Não é o ideal, eu sei. Vai levar tempo, mas é honesto e é realista. Ela colocou a planilha na mesa. Conseguimos juntar 13.000 euros vendendo tudo o que podíamos vender. E podemos pagar 1.200 euros por mês. Vai levar anos, eu sei, mas vamos pagar cada centavo. O doutor. Vidal pegou a planilha e começou a analisar, fazendo algumas anotações. Mas tem mais uma coisa, Paula disse pegando o celular. Eu sei que preciso admitir publicamente o que fiz. Preciso assumir a responsabilidade. Ela abriu um arquivo de vídeo e colocou o telefone sobre a mesa onde todos pudessem ver. No vídeo, gravado na noite anterior, Paula aparecia sentada na sala de casa, os olhos vermelhos, mas a expressão séria. Meu nome é Paula Ortiz. Estou gravando isso porque preciso admitir publicamente algo que fiz e pelo qual me envergonho profundamente. Durante anos, minha mãe, Beatriz Navarro, me ajudou financeiramente. Ela pagou a entrada do meu apartamento, meu carro, meus móveis, minha lua de mel. Tudo isso com sacrifícios enormes, vendendo joias de família, trabalhando horas extras até o corpo doer, cancelando seus próprios sonhos. E eu permiti que ela fosse humilhada. Permiti que minha sogra a desrespeitasse repetidamente. Fiquei em silêncio quando ela foi empurrada e relegada ao fundo na minha própria festa de aniversário. Fui ingrata, egoísta e cruel. Minha mãe merecia ser honrada, respeitada e amada. E eu falhei completamente nisso. Este vídeo é minha admissão pública de culpa e meu pedido de perdão não apenas para minha mãe, mas para todos que testemunharam como eu a tratei. Eu estava errada, completamente errada. O vídeo terminou. O silêncio no café era absoluto. Até o Dr. Vidal parecia emocionado. Beatriz finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Por que, Paula? Por que permitiu que isso acontecesse? Porque eu fui covarde. Paula respondeu imediatamente. Porque quis agradar a sogra. Porque estava cega e ingrata. Não há desculpa, mãe. Apenas a verdade de que eu falhei miseravelmente. Beatriz olhou para a planilha, depois para o celular onde o vídeo havia acabado de tocar, depois para os olhos da filha. Você machucou profundamente seu coração, Paula. Ela disse, a voz quebrando pela primeira vez.
Não sei se algum dia vou esquecer aquela noite. Eu sei, mãe. E vou passar o resto da vida tentando consertar. Beatriz olhou para Ignácio, que segurou sua mão sobre a mesa. Depois olhou para o advogado, que assentiu levemente. Finalmente olhou de volta para Paula. Vamos conversar sobre os termos. E pela primeira vez em semanas, Paula sentiu uma pequena, minúscula centelha de esperança. O doutor. Esteve Vidal abriu sua pasta de couro e retirou alguns documentos que havia preparado. Colocou-os sobre a mesa metodicamente, como se cada papel representasse uma ponte sendo construída sobre um abismo profundo. Sua mãe e eu discutimos algumas condições. Ele começou, olhando alternadamente para Paula e para Beatriz. Se você concordar com todas elas, sem exceção, podemos considerar um acordo que evite o processo judicial completo. Paula assentiu imediatamente, limpando as lágrimas. Qualquer coisa. Eu aceito qualquer condição. Não diga isso antes de ouvir. Beatriz falou pela primeira vez dirigindo-se diretamente à filha, sua voz ainda carregada de mágoa, mas com um tom de firmeza maternal. Porque estas condições não são negociáveis. Ou você aceita todas, ou não temos acordo. Eu entendo, mãe. Pode falar. Beatriz respirou fundo, como se reunisse forças para o que estava prestes a dizer. Primeira condição. A dívida de 84.500 euros será parcelada em 10 anos. Não em 60 dias, como a notificação original estabelecia. Mas também não será perdoada ou cancelada. Cada centavo será pago. Sim, mãe. Vamos pagar tudo. Os juros serão reduzidos de 2% ao mês para 0,5% ao mês. É uma concessão enorme da minha parte, mas ainda assim garante que vocês entendam o valor real do dinheiro que receberam. O Dr. Vidal fez algumas anotações. Isso dá aproximadamente 1.000 euros mensais pelos próximos 10 anos. Paula olhou para a planilha que havia trazido. 1.000 euros era apertado, mas possível se cortassem todas as despesas supérfluas. Conseguimos pagar isso. Segunda condição. Beatriz continuou, sua voz ficando mais firme. Você e Álvaro farão terapia familiar. Não é sugestão, é obrigação. Quero um comprovante mensal do terapeuta confirmando que vocês estão comparecendo às sessões. Se perderem 3 sessões consecutivas, o acordo é cancelado e volto a cobrar tudo em 60 dias. Concordo completamente. Já estava procurando terapeutas antes mesmo deste encontro. Terceira condição. E aqui a voz de Beatriz tremeu levemente. Álvaro fará um pedido público de desculpas nas redes sociais. Não um post qualquer, mas um vídeo onde ele explica exatamente o que fez, reconhece os sacrifícios que fiz pela família dele e admite que me tratou com desrespeito e crueldade. Este vídeo ficará publicado por no mínimo 1 ano. Paula engoliu seco. Sabia que isso seria humilhante para Álvaro, mas também sabia que era necessário e merecido. Ele fará. Eu garanto que ele fará. Quarta condição. Beatriz pausou, olhando diretamente nos olhos da filha. Montserrat está proibida de participar de qualquer reunião familiar dos Navarro. Aniversários, Natal, Páscoa, almoços de domingo. Qualquer evento onde eu ou seu pai estivermos presentes, ela não estará. Se você quiser manter contato com ela, faça em outro lugar, em outro momento. Mas ela não terá mais espaço na minha vida ou na vida desta família. Mãe, eu já cortei contato com ela. Não quero mais aquela mulher por perto. Ela envenenou nosso relacionamento por anos. E a quinta e última condição. Beatriz disse, sua voz finalmente quebrando com emoção. Você vai me respeitar, vai me honrar, vai me tratar como a mãe que sou, não como um banco ou como uma conveniência. Vai me ligar toda semana, não apenas quando precisar de algo. Vai me incluir na sua vida de verdade, não apenas nas aparências. Porque eu não aguento mais ser invisível para minha própria filha. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Paula agora. Mãe, eu prometo. Prometo por tudo que é sagrado que vou ser a filha que você sempre mereceu ter. Vou passar o resto da minha vida compensando esses anos de ingratidão. O Dr. Vidal empurrou os documentos para a frente. Está tudo aqui. Leia com atenção antes de assinar. Paula leu cada cláusula meticulosamente. 10 anos de pagamentos mensais. Terapia obrigatória.
desculpas públicas de Álvaro, banimento de Montserrat, compromisso de respeito e presença familiar. Tudo estava lá, preto no branco, transformando palavras em obrigações legais. Ela pegou a caneta que o advogado ofereceu e assinou seu nome em cada página, suas mãos tremendo, mas sua determinação absoluta. Pronto, ela disse, empurrando os documentos de volta. Assinei tudo. O Dr. Vidal recolheu os papéis e os colocou de volta na pasta. Vou registrar este acordo hoje mesmo. A partir de segunda-feira, os pagamentos mensais devem começar a ser feitos na conta que especifiquei no documento. Houve um momento de silêncio pesado. Paula olhou para sua mãe, que agora olhava para as próprias mãos sobre a mesa, as lágrimas pingando silenciosamente. Mãe, Paula disse suavemente, eu sei que a assinatura num papel não apaga a dor que causei. Sei que palavras não consertam anos de negligência, mas eu quero que saiba que eu te amo, sempre amei, e vou passar cada dia me provando digna do seu perdão. Beatriz finalmente levantou os olhos, e neles, Paula viu algo que não esperava ver tão cedo. Não raiva, não ódio, mas uma tristeza profunda, misturada com o mais tênue lampejo de esperança. Você me feriu profundamente, Paula. Beatriz disse, sua voz rouca de emoção. Mais do que qualquer pessoa jamais me feriu. Mas você é minha filha. E por mais que doa, por mais que parte de mim queira simplesmente te afastar e nunca mais sentir essa dor, eu não consigo. Porque amor de mãe não se apaga, mesmo quando deveria. Mãe, Paula se levantou da cadeira e caminhou ao redor da mesa. Ajoelhou-se ao lado da mãe, segurando suas mãos. Me perdoa? Por favor, me perdoa? Beatriz olhou para aquela filha que havia carregado por 9 meses, que havia criado com tanto amor, que havia sacrificado tudo para a ver feliz. E apesar de toda a dor, apesar de toda a mágoa, apesar de tudo, ela era ainda sua filha. Eu te perdoo, Beatriz sussurrou, e pela primeira vez em semanas, abraçou Paula. Mãe e filha choraram juntas ali naquele café, cercadas pelo pai emocionado e pelo advogado que discretamente enxugou os próprios olhos. Foi um abraço de reconciliação, mas também de reconhecimento. Reconhecimento de que o caminho à frente seria longo, que a confiança precisaria ser reconstruída tijolo por tijolo, que algumas feridas deixariam cicatrizes permanentes. Mas era um começo. Um novo começo baseado não em palavras vazias ou promessas fáceis, mas em condições claras, limites estabelecidos e um compromisso renovado de respeito mútuo. Quando finalmente se separaram, ambas com os rostos molhados e os olhos vermelhos, Ignácio colocou a mão no ombro da filha. Bem-vinda de volta, minha filha. Mas lembre-se, desta vez é diferente. Desta vez tem que ser de verdade. Vai ser, pai. Eu prometo que vai ser. E naquele momento, naquele café simples onde uma família quebrada começava a se reconstruir, Paula finalmente entendeu o verdadeiro valor do amor incondicional de uma mãe. Um amor que perdoa mesmo o imperdoável, mas que também exige finalmente o respeito que sempre mereceu.